suave com vocês. Bom, o professor Felipe Chaves aqui de novo, tá? Tava sumido, mas voltei, tá? Então sem perder tempo já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Ó, hoje, vídeo, educação física para concurso, ok? Então solta a vinheta. Bom, sem mais enrolação, tá? Eu trouxe 5 questões de educação física, tá? Simples, mas o porém que no final elas têm todo o mesmo conceito. Então, sempre tem que estudar esse conteúdo, tá? Independente, sempre vai ter uma questão. Então, vamos para essa questão, tá? A mágica. Voltamos, tá? Essa é uma mágica incrível. Principalmente, não se importe com a letra do professor, tá? Isso faz parte. O importante aqui é passar conteúdo e informações para vocês, ok? Essa pergunta aqui foi tirada de uma prova que eu já fiz, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinho, tá? E vai marcando, que vai ser 5 perguntinhas, no final a gente vê mais ou menos quanto você acertou e como que você tá nos estudos, tá? Então pausa. Fez? Ok. Então, ó, primeiramente, antes da gente começar a fazer qualquer questão, vamos tentar resumir ela, tá? Minimizar um pouco. Primeiro, eu tenho esse costume, alguns de vocês devem ter também, de marcar os pontos importantes, para ficar mais fácil a assimilação da resposta, tá? Então, ó, a partir do final da década de 70, surgem novas abordagens pedagógicas na educação física escolar, em oposição à vertente higienista, tecnicista, humanista ou construtivista. Primeira coisa, ó, tá perguntando, tá falando aqui, ó, década de 70. Então já falou década de 70, já lembra lá militarismo, higienismo, opa, aquela parte antiga da educação física, boa. Aqui tá falando o quê? Abordagens. Lembre que naquela época não tinha tantas abordagens, tá? Foi a partir dali que veio a nova tendência da educação física, tá bom? E aqui tá falando o quê? Vertente, pessoal. Vertente significa o quê? Contra. Então, resumindo, tá falando o quê? Qual a abordagem que veio contra a oposição daquela época? Qual que era? Era higienista, tecnicista, humanista ou construtivista? Opa, professor, essa é bom, já pode pensar assim, ó. Humanista e construtivista é pós-década de 70, tá? Então ficou qual? Higienista e tecnicista. Opa, já ouvi falar de higienista. Eles eram o conceito, tá? Mas a abordagem que predominava naquela época era tecnicista, tá? E a partir dela que veio veio um movimento renovador da educação física, tá? Então, primeira questão, ó, letra B, tá? Então, bora pra próxima. Tadã! Segunda questão, tá? Lembra sempre de marcar o que você tá respondendo aí, tá? Segunda questão agora, vamos fazer o quê? Quero que você leia atentamente, tenta responder primeiramente sozinho. Lembra, ó, marca o ponto importante, elimina as que você já acha que não é e no fim responde, ok? Então, ó, tentou? Então, ok, bora pra questão agora, tá? Lembra, pessoal, uma coisa importante. Às vezes, uma questão responde a anterior, tá? Então, presta muita atenção nisso aí, tá? Ok, vamos começar, hein? Em oposição à vertente mais tecnicista, surgem novos movimentos na educação física escolar, a partir, especialmente do final da década de 70. A primeira abordagem mais articulada a surgir foi a psicomotricidade, construtivista, desenvolvimentista ou crítica emancipatória. Primeira coisa, vamos assinalar. Então, ó, oposição. Oposição é contra. Qual vertente? A tecnicista. Opa, professor. Questão anterior. Então, presta atenção nisso, tá? Surge o quê? Os novos movimentos de educação física escolar, ó. Lembra que eu falei que a partir da tecnicista que veio a educação física renovadora, com novos movimentos, novas abordagens, tá? Então, a partir especialmente do quê? 1970, tá? Pessoal, presta atenção nas datas, tá? Porque às vezes tem muito examinador de banca que fala abordagem tal, ano tal. Ele troca esse ano aqui pra confundir você, tá? Pegadinha, hein? E aqui pergunta o quê? Qual foi a primeira abordagem? Depois da tecnicista, qual foi a primeira abordagem, tá? Lembra de uma coisa, pessoal, uma dica importante. Sempre quando for estudar a abordagem de educação física, 3 coisas que eu faço. Estuda a ordem delas. Qual que é a primeira, segunda, terceira, assim por diante. Porque cada uma tem uma faixa etária e uma certa época para poder ensinar, tá? Segundo, o autor. Tá? Principalmente o autor. Cai muito o autor, tá? Que é referente àquela obra. E o terceiro, o conceito. Tipo, a tecnicista, opa, ela serve para isso, para aquilo. Opa, psicomotricidade, isso aqui, isso aqui. Construtivista, nós vamos saber coisa simples,
tá? Então, a partir da tecnicista, 1970, qual foi a primeira abordagem? Tá? Foi a psicomotricidade, a construtivista, a desenvolvimentista ou crítica emancipatória? Vamos começar então. Pensar, opa, tecnicista, aquele jeito ali, qual foi a primeira que começou a vir? Começou a educação física escolar na escola, movimento renovador, vamos começar a ensinar o quê? A aprendizagem motora. A aprendizagem motora te lembra o quê? Psicomotricidade. Primeiro foi a psicomotricidade. Se fosse falar aqui, depois é desenvolvimentista, tá? Construtivista, humanista, assim por diante. Mas o primeiro delas foi a psicomotricidade, tá? Porque primeiro a gente faz a aprendizagem motora, depois a gente vem que desenvolve essas habilidades, depois a construção do conhecimento através das interações humanas, tá? Beleza? Então, ó, letra A. Bora gabaritar, hein? Próxima. Bom, pessoal, voltando com a próxima questão, tá? Lembrando, não sei se vocês estão percebendo, uma tem relação com a outra e todas elas estão abordando o mesmo tema, tá? Vamos ver que no final vocês vão descobrir qual que é. Tá? Vamos para a próxima questão, tá? Mesma coisa, pausa, tenta fazer primeiro, depois eu tento ajudar, ok? Bom, vamos tentar resolver, né? Primeiramente, vamos ler. Qual abordagem que, segundo seus principais autores, é uma tentativa de caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social na aprendizagem motora? Qual delas? Abordagem esportivista, construtivista, desenvolvimentista ou psicomotora? Vamos fazer o quê? Primeiramente, resumi-la. Está falando de uma abordagem. Falou abordagem, opa, já tem que minimizar, né? Eu sei que tem tantas abordagens e qual delas podem cair. Seus principais autores na tentativa, qual que é a característica dessa abordagem, né? Primeiro, vamos tentar lembrar, assim que eu falei, saber a ordem das abordagens, o autor e sua principal característica, seu conceito inicial, tá? Você vai matar muita questão. Então, abordagem, característica, qual que é a característica que ela está falando aqui? Crescimento físico, desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo, afetivo, é a aprendizagem motora. Aqui você já mataria, ó. Uma abordagem que a característica é a aprendizagem motora. Ah, professor, tô quase, hein? Opa, mas tem que ler sempre a questão, tá? Presta bem atenção. Porque tá falando aqui, ó, do desenvolvimento, tanto fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social. Então, qual que é a abordagem que eu já falei, que tem a característica de desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo? Ah, vamos ver a alternativa? É esportivista? Não. É construtivista? Não. Ah, professor, psicomotora, aprendizagem motora. Opa, mas peraí, eu tô falando do desenvolvimento para chegar na aprendizagem, né? Vou desenvolver essas habilidades já. Então, é a psicomotricidade? Não. Qual que sobrou? A desenvolvimentista, porque a principal característica dela é desenvolvimento na parte fisiológica, principalmente a parte motora. Você viu desenvolvimento motor, já pode assimilar que é desenvolvimentista, tá? Aí vem a parte cognitiva, afetiva, social, tá? Que é a característica dela. E também tem que saber o que? Lembra? A ordem que ela tá nas abordagens e qual que é seu autor, tá? Que vai matar muito mais questão, tá? Então, bora pra próxima. Bom, pessoal, voltando com a próxima questão, tá? Primeiramente, eu queria só que vocês deixassem um comentário aí. Como que tá a letra do professor, tá feia, tá boa, a didática, tá boa, o áudio, iluminação, esse tipo de coisa, tá? Que eu tô te ajudando. E assim, como que eu tô te ajudando, podendo me ajudar, fazendo o quê? Deixando seu like e se inscrevendo, isso me ajuda muito, ok? Então bora para a próxima questão. Mesma coisa, pausa, assinala, coisa para resumir e tenta fazer, tá? Que eu já vou te ajudar. Então bora lá. Bom, então vamos lá então, ó. Qual abordagem considera que a educação física tem como objetivo proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo experiências de movimento adequadas às faixas etárias? Abordagem tecnicista, esportivista, psicomotora e desenvolvimentista. Essa tá super fácil, tá? Como eu expliquei antes já. Se você prestou atenção, anotou certinho o que eu falei, então essa aqui você vai, ó, matar de primeiro. Primeiro, vamos assinalar, tá? Qual a abordagem que a educação física tem o quê? O objetivo. Duas coisas já. Proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja o quê? Desenvolvido.
oferecendo experiência de movimento adequada às faixas etárias, tá? Lembra que eu falei? Vai estudar abordagens pedagógicas. Ver a sequência que ela é, tá? Porque não é só porque, essa é a primeira, essa é a segunda. Cada uma dessas abordagens, ela é determinada por uma faixa etária. Ela é mais indicada, tá? Então, segundo, o autor e o terceiro conceito, tá? Ó, mesma coisa, abordagem, objetivo. E o que ela faz? Vai matar a questão fácil, fácil, tá? Então, a abordagem que tem o objetivo de fazer o seu desenvolvimento, né? A abordagem que tem o objetivo de proporcionar o desenvolvimento do comportamento motor, o que será, hein? É a tecnicista? A tecnicista faz isso? Não, a tecnicista é antiga. A partir dela que surgiu essa nova abordagem, então tá fora. É esportivista? Eu quero um aluno atleta a partir disso aqui? Não. É a psicomotora? Lembra, tá? Vou dar um macete. Essas duas aqui é bem aliado, por quê? A psicomotora, eu vou fazer o quê? A aprendizagem motora, eu vou ensinar o básico para esse aluno. Depois que eu ensinei isso, eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver essas habilidades. Então, o que eu vou desenvolver isso aqui? Que abordagem que é? É a desenvolvimentista, tá? Então é a letra D. Então agora bora para a última questão, que é a mais difícil. Então, bora lá. Pessoal, essa é a última questão, tá? Ela é difícil, tá? Para quem nunca estudou as abordagens vai ter um pouquinho de dificuldade, mas você que prestou atenção na aula ali, você vai pegar um ponto, que às vezes, tipo assim, você não sabe todas as abordagens, mas você sabe uma ali, relacionou um pouquinho, entendeu um pouco, você mata a questão, tá? Então, ó, mesma coisa, tenta fazer sozinho, já vem. Tentou? Tô de olho, hein? Então bora pra questão, pessoal. Aqui é um pouco complexo, ó, presta atenção primeiro, ó. Relacione as obras abaixo com as tendências pedagógicas, certo? Isso aqui são as abordagens, isso aqui são os conceitos dela, mais ou menos isso. Tem que relacionar uma com a outra e aqui estão as alternativas, tá bom? Então, metodologia do ensino, educação física. EF, educação física, vocês sabem. Coletivo de autores. Isso aqui, para princípio, é um livro muito importante, tá? Eu já li, se vocês quiserem que eu faça um resumo, uma síntese dele aí no canal, deixem nos comentários abaixo, tá? Que eu faça um vídeo específico sobre esse livro que eu já li, tá? Transformação didático-pedagógica do esporte, Eleanor Kuhn. Lembra que eu falei? Presta atenção nos autores. Se você souber o autor, você já mata qualquer abordagem. Educação do corpo inteiro, João Batista Freire. Se você faz educação física, não ouviu falar desse senhor aqui, ó, fique esperto que você vai passar não, hein? Então, ó, bora, vamos fazer o quê? Ah, professor, mas a emancipatória aspiradora você não falou, e aí, como que eu vou fazer, professor? Então, eu vou dar um resumo breve, tá, pessoal? Lembra, ela é bem complexa, se você for estudar mais só, simplesmente. Construtivista, tá? Ela faz o quê? Ela vai construir o conhecimento através das interações com o meio, tá? A pessoa vai construir seu conhecimento, tá? É uma abordagem bem legal, eu utilizo bastante em minhas aulas. A crítica emancipatória, ela tem uma tendência marxista, crítica e progressiva, tá? São usadas no esporte. A intenção dela é emancipar o aluno, tá? Mas lembrando, cada uma é para faixa etária, tá? A crítica superadora, ela cai muito, tá? Por quê? Porque ela vem do coletivo de autores, foi bastante gente para elaborar ela. E ela tem uma pegada mais do princípio de justiça, de valorização, ela é de muito contextualização e ela é muito social. Tá? Ela é um pouco complexo para resumir, mas mais ou menos é isso, tá? Então, professor, e agora? O que a gente faz? Vamos relacionar isso com aquilo. Opa, construtivista você falou, que é a construção do saber. Será que é a metodologia de ensino que é na construtivista? A transformação didático-pedagógica do esporte? A construtivista do esporte usa mais construir conhecimento a partir dela? A educação do corpo inteiro. Construir conhecimento, educação do corpo. Opa, professor, matei aqui, ó. A 3 é aqui, ó. Opa, então se você já descobriu aqui, você faz o que? Começa a eliminar aqui. Se a 3 é a primeira, opa, então vai ser ou a A ou a D. Professor. Então a B e a C. Ó, já ficou 50% de acertar, entendeu? Crítico emancipatório. Não sei o que eu falei entre a emancipatória e a aspiradora é a mais complexa, porque teve que ser bastante gente. Se é bastante gente, eu olhei no Orkut, é coletivo de autores. Coletivo de autores. Professor, matei a questão, ó. Aqui, mas vamos só finalizar? Transformação didática do esporte. O que eu vou transformar? Quero a metodologia
que emancipa o aluno, quero transformar a realidade dele, vou fazer o quê? Emancipatória. Então a alternativa correta é a... Essa aqui, letra A, pessoal, tá? Lembrando, pessoal, sempre vou falar pra vocês, estuda as abordagens, mas anota, isso que eu tô falando, anota, tá? Eu sei que a letra não é das melhores, a produção também não, mas vim trazer um conteúdo bacana pra vocês, tá? A única coisa que eu peço, deixa o like, pessoal, me ajuda aí, tá? Se vocês querem mais vídeos nessa pegada, ou querem ou para educação física, aqui na parte pedagógica, essa é uma parte específica, tá? 5 perguntinhas, quer uma aula sobre abordagem, uma aula sobre história, deixa aí que eu vou começar a fazer, ok? Então, ó, abraço do professor e tchau, tchau.